samba e samba enredo. Todos os artistas da década de 70 para cá, eu aprendi a cantar e aprendi a conhecer a história e aprendi a admirar porque a capa dos discos traziam pessoas negras. Eu acho que uma história que a gente precisa resgatar é a história do samba, lembrar que ele já foi criminalizado, que ele já foi perseguido e que hoje a gente tem uma proliferação das rodas de samba, um resgate também do pagode dos anos 90, que é recente, mas que tem sido resgatado. Como que você vê a importância do samba e do pagode para a cultura negra brasileira? Eu sempre digo, e não é puxando, né, para os meus interesses, não só de estudo, mas de vivência, eu sempre digo que o samba é um patrimônio que é um bem inegociável, né? É um patrimônio da cultura brasileira que a gente não deveria negociar de forma alguma, deveria defender, porque quando você vai olhar a história do samba, e você disse muito bem, ele tem um processo histórico de criminalização, de perseguição e de estigmatização dos negros que produziam aquela expressão cultural, que hoje dá uma identidade ao país. Quando a gente vai falar dessa importância, e eu vou colocar num alto grau de importância as expressões do samba e as elaborações, as tecnologias que vêm desse samba, é que o Brasil ainda não compreendeu a forma em que a história do samba ela compensa o que não foi escrito sobre como as sociabilidades negras elas se formaram. Né? Quando a gente vai falar, é a partir dos batuques e dos sambas que você vai ter os territórios muito bem defendidos por uma herança negro-africana, que são dos candomblés. E a partir dos candomblés, e saindo desse quadrado dos terreiros, a gente tem essas expressões que ganham a rua. Né? A rua era sinônimo de liberdade para o povo negro. E é a partir dessas expressões dos batuques que se misturam com as expressões religiosas e que vai dar origem ao que a gente vai ter de sociabilidade a partir das capoeiras, dos maracatus, dos jongos, dos afoxés. Então, você vê o quanto, a partir do samba, e a gente vai falar, o samba ele é a grande origem disso tudo. São aqueles batuques, aquela musicalidade e aquela relação com a ancestralidade que o samba permite, é que vai fazer muitos registros sobre o que o próprio Brasil não conta do negro. Então, eu acho que é uma grande importância. Eu valorizo muito por conta dessa perspectiva. Eu não vejo o samba apenas como entretenimento, eu não vejo o samba apenas como um gênero musical, eu vejo como um complexo dessa cultura e um complexo muito bem elaborado do povo negro para resistir e para ganhar o espaço público e para ganhar a rua a partir da musicalidade e não só da musicalidade, mas a partir de expressões da sua própria cultura, né? Então eu acredito que o samba ele é esse patrimônio já reconhecido, mas a gente deve reverenciar o que a partir dele nós ainda podemos descobrir sobre nós, o povo preto. Eu nasci numa casa, né? Eu nasci no dia 16 de agosto, né? Para quem é das religiões afro-brasileiras, já sabe que dia 16 de agosto a gente celebra um orixá, que é o Omulu, o Baluaê Omulu, que é o grande senhor da vida e da morte, da saúde, né? E das doenças, né? Nas religiões de matrizes africanas. Eu nasci no dia 16 de agosto, que é o dia do orixá do meu pai, que é o Baluaê, e que fazia obrigações nesse dia 16 de agosto para esse orixá. Então, eu não conheci outra religião, outra forma de ver o mundo que não fosse pela filosofia de vida que estava na minha casa, a forma de enfrentar esse mundo racista, né? Eu sou da década de 60, então a partir da década de 70 eu começo a me ver no mundo. E eu sempre digo, e na vitrola, que era vitrola, samba e samba enredo. Todos os artistas da década de 70 para cá, eu aprendi a cantar e aprendi a conhecer a história e aprendi a admirar porque a capa dos discos traziam pessoas negras, né?
que faziam o fundo musical e toda uma relação de afeto que tinha na minha casa. Porque minha casa era aquele centro de encontro do final de semana, que começava na sexta-feira à noite, né? Quando meu pai era um militar, ele chegava do trabalho, sexta-feira à noite, ligava a vitrola. Sábado, o dia inteiro, as tias começavam a chegar para bolar o almoço do domingo. Final da tarde tinha a roda de samba, porque daí os primos começavam a chegar para o almoço de domingo. E aí o almoço de domingo quer dizer, a gente começava a pensar no almoço de domingo logo cedo, quando os batuques começavam, e o almoço era quase na hora da janta. Então tem essa coisa muito afetiva. E samba e religião. E aí a gente vai falar sobre uma dimensão espiritual que a gente vive quando a gente está vivendo essas religiões, é a forma em que a minha profissão foi me levando para isso. Meu primeiro emprego é uma emissora de rádio, um programa de samba. Um homem negro que foi considerado o papa do samba, nos deixa em 2014, mas ele foi o meu grande mestre. Ele me ensina a falar sobre as escolas de samba, a conhecer os mais velhos do samba. A gente hoje em São Paulo tem o que a gente chama de cardeais do samba, que são aqueles que fundam as primeiras escolas de samba, e eu entrevistei todos eles, né? Eu chego muito nova, muito jovem, e eles abriam espaço para que eu pudesse conhecer e aprender a falar sobre samba. O carnaval, ele é um campo de luta e é um campo político. Esse ano a gente teve um carnavalesco declarando que todos os carnavais que homenageiam a cultura e a história negra são muito parecidos, são muito iguais. Ele acabou sendo demitido dessa função. Mas eu queria que você falasse que lutas a gente ainda precisa fazer no carnaval e que a gente ainda precisa marcar território. É a luta do racismo, né? Porque ela se renova todo dia. E para o carnaval, todos os carnavais. Mesmo que a escola de samba, ela pulse 365 dias do ano, nesse holofote que ela ganha das transmissões da televisão, das disputas no camarote, que sequer olham o carnaval que está passando na passarela, é que se renovam essas violências, né? Como, por exemplo, e você citou a grande polêmica do carnaval. Todo carnaval tem um. Ano passado foi a perseguição ao enredo, aí a gente teve em São Paulo, a perseguição ao enredo da escola de samba Vai Vai, que numa ala ela coloca um trecho da música dos Racionais e coloca os policiais com chifres, né? Representando o sobrevivendo no inferno e o que representa essa instituição polícia para jovens negros. E a gente sabe, são dados, são estatísticas. Não precisava a escola de samba ir mostrar. Mas a escola de samba, como você falou, é um espaço político. Eu sempre digo que o enredo de carnaval ele não é ingênuo, ele não é inocente. Porque a escola de samba ela não nasce como algo como foi lido para festa e entretenimento de pretos vagabundos. Os negros sabiam que eles tinham que disputar aquele espaço e retornar e sobreviver. Quando você fala do que aconteceu com o carnavalesco que ele fez o Carnaval da Vila Isabel, e ele vai para a mídia num momento tão difícil da luta contra a intolerância religiosa, contra o racismo religioso, o crescente ataque aos terreiros de Umbanda, de Candomblé, aos seguidores das religiões afro-brasileiras, e quando ele vai para a mídia e usa o espaço dele de privilégio para dizer, olha, os enredos afros são repetitivos, os enredos afros ninguém entende nada. Ele presta um grande desserviço a um lugar que o formou e o que o sustentou e o reconheceu como tal. Quando ele fala, é um desserviço quando ele fala, olha, os enredos afros são repetitivos. Ele desconsidera a multiplicidade étnica de negros africanos que foram trazidos através da diáspora para a escravização no Brasil, de onde nascem essas expressões. Ele vai dizer que a gente já conhece a nossa história. Muito pelo contrário, né? Não é mesmo? E aí quando ele diz, olha, ninguém entende nada, ele despreza a própria regra do jogo. Que escola de samba vai desenvolver o enredo para ir para o carnaval e não ser entendida? Se ela não for entendida, ela perde ponto, Em enredo, ela perde um ponto. Em samba enredo, ela perde ponto. Em evolução, então não adianta ela ir disputar o carnaval. Então é um desserviço que teve como uma das consequências as justificativas que alguns jurados deram para algumas escolas de samba. Teve escola de samba que foi derrubada, que cai, é rebaixada
porque um jurado vai lá e fala, olha, eu não entendi bem essa letra, eu não entendi bem... Tem excesso de Yorubá, né? Ele abre um precedente para as cabeças racistas que se apropriam dessas expressões para ganhar dinheiro, né? Mas, na verdade, não estão nem aí para aquela cultura que está acontecendo. Então, eu acho que esse desserviço, ele vai custar caro para nós, assim como custou para ele que perdeu o emprego. Claudinha, você pesquisou no doutorado e fez um livro relacionando Exu à feminilidade. Como que foi fazer essa relação? Esse livro, aliás, ganhou o Prêmio Jabuti, foi tema da Escola Pérola Negra em 2025. Como que foi fazer essa relação? Já começou com um projeto, né? Porque, para mim, eu defendi o mestrado falando de Exu na Vai-Vai. Já tinha levado isso para a ciência da religião, para uma universidade católica, que não foi fácil, foi disputar mesmo para colocar novas epistemologias, que significa novos conhecimentos que não fossem só eurocêntricos. Já foi uma luta trazer autores brasileiros, autoras negras para minha pesquisa. Isso já tinha começado no mestrado. Durante o mestrado, por conta da minha vivência no terreiro, durante o mestrado, na pesquisa de mestrado, o pai Francisco do Oxum, que era o responsável religioso pela Vai-Vai, ele disse que ali na Escola de Samba Vai-Vai, além do Exu, que era reverenciado, havia também o assentamento da Exua. Isso eu guardei, não era o objeto da pesquisa, mas isso me intrigou porque no terreiro, no candomblé, existe esse mistério, né, dessa relação desse Exu que é masculino, esse Exu que na literatura ele se apresenta como um elemento fálico, esvaziado, associado ao diabo cristão. E aí, assim que eu fui fazer o projeto, e eu já estava pensando nisso, eu viajo para Salvador, que de vez em quando a gente se encontra. Eu viajo para Salvador e sou convidada para uma exposição chamada Exu Outras Faces. A coordenadora do museu, a gente conversando muito, é uma grande amiga, ela falou, Cláudia, nós recebemos do Museu da Polícia vários objetos do período de maior perseguição aos terreiros de candomblé nessa região, que estavam todos ali no Museu da Polícia, muito parecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí vieram para o Museu Afro-Brasileiro, da UFBA, e chegaram 2 peças que são femininas. Você quer dar uma olhada? E aí, quando eu olhei, Guilherme, eu falei assim, essas peças são associadas a Exu. Ela falou sim. Os técnicos, eles apelidaram esses 2 objetos de Exu de saia. Eu já voltei, eu falei, a Exu de saia já voltou comigo da viagem. Eu falei assim, esse aqui é o meu projeto. Eu quero falar sobre a demonização de Exu e, ao mesmo tempo, sobre essa figura feminina. E que não tem nada a ver com a pombagira. Não tem nada a ver com a pombagira, que foi a primeira pergunta que eu tive que responder para defender o projeto na universidade. Não tem a ver com a pombagira, tem a ver com eu entender essa representação de Exu nessa tradição Yorubá Nagô e do culto aos orixás Exu e como isso começa. E aí, para encurtar, porque são quase 700 páginas de pesquisa, 4 anos e meio pesquisando isso, eu falei, olha, eu tenho que voltar à razão da demonização de Exu, para saber como é que começa essa história. Não foi só pela tradução da Bíblia em Yorubá, onde se associa Exu, onde está registrado, o diabo é Exu. E aí realmente eu encontrei escritos do século XVI, onde os primeiros missionários viajantes que chegam à região da Yorubalândia, e aí eu estou falando Nigéria, Benin, Togo, Gana, nas regiões de culto, Aleba e Exu, esses primeiros viajantes que começam a descrever o que acontecia em África, a primeira coisa que eles fazem é reforçar que havia um elemento fálico, porque todas as representações de Leba é a partir do pênis, que estava associado ao demônio. Que aqueles homens e mulheres não tinham alma, eles eram vazios de alma, que eles precisavam ter religião. Então, tem descrições super desqualificantes, mas estava ali, batendo que Exu era o diabo. Eles tinham encontrado o diabo cristão.
E qual foi a pegada da pesquisa? É que boa parte das descrições encontrava a leba associado ao falo e à vagina. E muitas descrições falavam, olha, a leba é dos dois sexos, só que do feminino nem vamos falar. Então eu encontro que essa deturpação, que é considerar Exu apenas um elemento masculino, começa há muito tempo. Ele já sai de África demonizado e masculinizado. É a partir dessa ideia que eu começo a buscar aonde fica essa parte feminina. A grande verdade é que África, nesse período, a gente não vai ter organizações africanas naquela região que se baseiam por gênero. Homem e mulher, eles estavam sendo vistos apenas pela anatomia, não da forma em que se relacionavam nas posições, nos papéis que tinham nas organizações. As organizações em África se baseavam pela senioridade, o mais velho. A idade cronológica é que dava papéis a essas pessoas. Não era se era homem ou mulher, não havia hierarquia de gênero. A representação de Exu é o masculino e o feminino no mesmo corpo, na mesma existência, independente da hierarquia e da identificação dele. Então, assim, a capa ela é muito provocativa, né? Exu mulher. Eu podia ter colocado Exu homem e mulher, né? Mas mercadologicamente, essa coisa da editora não, é Exu mulher, porque ele já está posto como masculino. O que a gente precisa observar é essa relação do masculino e feminino a partir desse elemento tão importante quanto é Exu. Algumas coleções do século XIX que estão espalhadas por museus dão conta, e tem algumas fotos no livro, dão conta de que Exu deve ser representado pelo masculino e feminino, sempre em pares, complementares, porque ele na cosmogonia, ele é criado por Olodumare com esses dois princípios. Ele contém o masculino e o feminino. E é a partir desses dois princípios que ele distribui para os seres viventes. A invasão eurocêntrica patriarcal, ela altera a função de Exu, principalmente porque ele foi um grande produto, né? Um grande produto para o Ocidente. Encontramos o diabo cristão e ele está no corpo negro. E o corpo negro não tem saber, não tem o sagrado, ele precisa de religião e tem que ser a católica, ele precisa ser batizado, esse nome não nos serve, e ele pode ser escravizado. E aí tem uma passagem sua interessante da sua carreira que tem a ver com isso também, que foi a sua passagem como apresentadora do TV da Gente, que foi a TV do Netinho. Como que foi essa experiência de trabalhar numa emissora que era produzida por pessoas negras, apresentada por pessoas negras? Olha, eu digo que foi o melhor emprego que eu tive. Eu já tinha passado por alguns veículos que tinham me dado uma popularidade. Netinho de Paula me conheceu nesse momento, né? Porque na década de 90, eu fui conduzir um programa de rádio que foi a maior audiência de São Paulo, que era na Rádio Transcontinental FM, e esse projeto da TV aconteceu no início dos anos 2000, entre 2005 e 2006, e ele finaliza em 2007. Eu recebi esse convite e para mim primeiro foi uma honra, porque ele me liga e diz: você vai ser a âncora do telejornal da TV da Gente. E o que era a TV da Gente? Um projeto que não foi muito bem compreendido. E aí eu digo, ele recebeu racismo, e um racismo do mercado publicitário, né? Então ali se escancarou. Eles não tiveram nenhum pudor de recusar um projeto que a proposta era essa: profissionais negros liderando, conduzindo um projeto televisivo no Brasil. E não era uma TV só de negro para negro. Não era um projeto que foi acusado de racismo reverso, um absurdo. Muitos absurdos aconteceram naquele projeto, mas em relação a Cláudia Alexandre estar naquele projeto, para mim foi uma grande honra, né? Para mim
Foi histórico estar no projeto, apesar dos problemas que ele teve. Mas ser a âncora e editora-chefe, né? Então, assim, chegar na redação e ver uma redação preta, né? Uma redação, uma reunião de jornalismo produzindo um telejornal com o editor-chefe preto, a presidenta da televisão, a Conceição, ela era uma mulher preta, né? Eu tinha os assistentes, os repórteres, os editores. Assim, foi mágico e foi histórico. E foi bom você tocar... Pena que durou tão pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Foi bom você tocar nesse tema da TV da Gente, porque eu acho que a TV da Gente ela merece registros, né? Ela é um modelo para nós que saímos da universidade sem compreender o lugar de pessoas pretas nesse mercado tão disputado. Para profissionais, é uma inspiração para profissionais e eu acho que deveria inspirar novamente um projeto de uma TV que seja negra num Brasil que precisa falar mais, que precisa dar mais visibilidade para mulher, criança, homens, jovens e projetos pretos. Eu acho que assim, algumas emissoras de TV já estão entendendo isso, estão colocando conteúdos, mas uma emissora dirigida por negros e negras e que possa mostrar o mundo a partir dessa perspectiva negra, eu acho que o Brasil merece. Claudinha, eu queria que você desse uma dica de um lugar de cultura ou história negra que todo mundo tem que ir uma vez na vida. Bom, impossível não dizer Museu Afro-Brasil, em São Paulo, e o MUNCAB, que é o Museu Afro-Brasileiro, né, em Salvador. Agora, tem lugares de memórias negras que você que é do turismo, Maranhão, né? Passear por São Luís, né? E assim, e ver aquela cidade que ela é uma dimensão tão mágica. Você vê, parece que as ruínas estão entrelaçadas com as memórias e com toda uma história do povo negro ali. Participar de uma escola de samba, sair numa escola de samba, assistir o maracatu, ver o Homem da Meia-Noite, né? O Homem da Meia-Noite, aquele Zé Pilintra, aquele Exu que sai em Olinda, né? Então a gente tem muitas referências da cultura afro-brasileira que dão identidade ao Brasil, né? Mas eu acho que começar pelo Museu Afro-Brasil é uma boa pedida. E Claudinha, o que é para você ser um corpo negro no mundo? Ser um corpo negro no mundo, eu não vou romantizar, são dores, né? Eu digo que assim, são aquelas dores que você sente de dia, você dorme, se refaz para no dia seguinte continuar caminhando, apesar das dores diárias que você sente. Eu acho que ser um corpo negro no mundo é ainda lidar com muitas dores. Mas será que não é dessas dores que vem o lamento, que vem o samba, que vem aquela outra parte do... É o que a gente diz, a gente faz festa para esquecer a tristeza. Essa frase está em vários sambas, né? E está naquelas cenas que você vê das danças nas senzalas. As primeiras imagens dos batuques que foram registrados, né? No período da escravização negra, são os negros dançando. Mas ali a gente fala que era a dança da reza, né? Como diz a professora Helena Teodoro. A escola de samba na avenida é a dança da reza, né? São as dimensões espirituais, as memórias desses terreiros que deram proteção para que essas expressões elas existissem, né? Então a gente faz festa em cima dessas tristezas. Eu acho que nada melhor da gente pensar no Sankofa, né? Olhar para trás para a gente não esquecer de onde veio, com os pés sempre para frente, sem desistir.